Isso é importante, certo? Só que agora a gente vai entender também na prática aqui, ó, o pré e o pós-Covid. Agora nós temos aqui um fisioterapeuta para explicar pra gente o que acontece com o nosso corpo quando a gente peguei Covid, Ju, o que eu faço agora? Quais são os sintomas que normalmente eu sinto que me perturbam, que me deixam para baixo? Por que eu sinto que eu estou assim? E assim a gente tem que tomar posse do nosso corpo, tem que malhar, tem que se cuidar, tá? Então a gente tem que só ter esse entendimento, o que é que está acontecendo com o nosso corpo. Então o nosso fisioterapeuta, meu parceiro Kleber Barbão, tá aqui. Kleber, seja bem-vindo, por gentileza. Ele vai explicar na prática esse pré e pós-Covid, o que o corpo sente, né, Clebinho? Tudo bom, meu amor? É um prazer que você é ao vivo. Nunca eu consegui tirar esse homem da clínica dele, lá da Clínica Sport. Nunca consegui. Com licença. Você tem clínica, inclusive, em Barcelona, né? Como é que é? Exatamente, Ju. Primeiro de tudo, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Ju. Prazer estar aqui, né? Sucesso o teu programa. Obrigada, né? meu amor. E já estamos sim em Barcelona, já há 1 ano e 8 meses, né, com o projeto. Inclusive, infelizmente ou felizmente, ele teve que começar na época do Covid também na Europa, mas está muito bem, de vento e popa, estamos ampliando e quem sabe um dia vamos para outras cidades da Europa. E é isso que eu quis justamente até entender, porque hoje você tem essas duas versões de 2 países e você praticamente sentiu o Covid em cada uma delas com grande escala ou pouca escala, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o que era antes do Covid e depois do Covid, até porque o Clebinho, gente, trabalha com profissionais de alto escalão, rendimento de exercícios físicos mesmo, ou seja, são pessoas que jogam futebol, seja no futebol, futsal, e que precisam render para o seu time. E o atleta, ele não está isento de uma doença como essa, para começar, né, Clebinho? Exatamente, né? Eu falo que o Covid é apesar de já estar bem falado, mas é uma doença que ainda está nos mostrando muita coisa nova, né? Então, cada dia que passa, vem descobrindo, né, sequelas que acabam ficando permanentes e não é diferente com os atletas. As sequelas que você sentiu na prática, o que você percebeu mais? Olha, Ju, assim, é lógico que é muito difícil você começar a apontar, mas no começo você percebia que era uma síndrome aguda respiratória, né? Agora ela já está vindo com outras síndromes vasculares, né? Associações já. Exatamente. Então, assim, já foram catalogadas mais de 200 sequelas do Covid, né? No pós-Covid. Então, é importante fazer um estudo bem detalhado aí para quem teve a doença, desenvolveu alguma sequela, algum sintoma e queira ingressar ou reingressar numa atividade física. Legal. E a gente tem dados aqui, viu? Olha, para a gente compartilhar com vocês aí de casa, entender o que a gente está querendo falar. De 45% a 69%, pessoal, dos que já tiveram Covid, eles tiveram pelo menos uma sequela que durou 1 mês. Muitos até falam que foi até mais do que isso, né? Essa falta de ar, por exemplo, você consegue diagnosticar se um atleta ir lá, por exemplo, no exame cardio, né, que você faz, que tem a respiração, tem uma corrida acelerada, você consegue ver que ele não está rendendo o que ele rendia antes. Perfeito, né? É importante salientar que a pessoa sendo atleta ou não, ou pratica atividade física, é sempre importante do pós-Covid ter as consultas no cardiologista. Gente. Né? Então isso é uma coisa muito interessante, procurar um cardiologista, fazer os exames de base para conseguir daí ter um retorno mais seguro ao esporte. Passado isso, é importante fazer outras avaliações. Como é que está a tua capacidade do seu condicionamento físico, a sua capacidade cardiopulmonar. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa precisa de uma reabilitação cardiopulmonar para depois entrar na fase do exercício. O que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas elas saem da quarentena e já se julgam aptas. Se titulam assim, estou pronto. Exatamente. Se auto-julgam, não, estou bem, mas lá dentro ainda tem uma luta contra a doença, é tudo uma mudança Exatamente, também, né? Como a gente falou, né? Não dá para se precisar para que lado que essa sequela, esse sintoma foi da pessoa. Ela pode sinalizar uma coisa e, na verdade, ela está querendo mostrar outra também, né? Depende da comunicação dessa doença aí, gente. E agora a gente tem aqui, ó, outro dado, tá, gente? Anota aí. De 34,8% a quase 66% dos que tiveram Covid tiveram mais de uma sequela com duração de 2 a 5 meses. Vocês perceberam que está aumentando as pessoas que tiveram aí a duração, né, desses sintomas no seu corpo? Teve gente que teve a falta de ar, muita gente a falta da sensibilidade do gosto, do cheiro também, que automaticamente sentia assim que isentava a vontade de comer. Com a falta de comer, muito provavelmente vai perdendo massa magra também, porque tem tudo, né? Não é só gordura, tem a massa magra também, né? Uma das principais sequelas, vamos dizer assim, do Covid é a sarcopenia, que é realmente essa redução da massa magra. Também, como você já disse muito bem, pela falta da ingestão de alimento, mas também pela fisiopatologia da própria doença.
E muitas vezes as pessoas já tinham lá alguma lesão prévia, algo que eles tinham antes, mas estava ali com o corpo compensado, aí vem o Covid, perde massa muscular, então aquela lesão prévia ela começa a ser aflorada e nessa transição sem essa supervisão acabam gerando lesões e outras complicações mais graves. Porque se você aguentava um peso X antes de você sofrer com o Covid e você ficou descansando, passou pela quarentena, até um tempinho mais, na hora que você vai voltar, esse peso, gente, não é o mesmo que você aguenta. Fora que, será que você comeu? Fora a ingestão também de muitos medicamentos que a pessoa faz, né? Exatamente, Então, vale salientar que é muito importante passar por essas consultas e também procurar um profissional especializado, né, na área da fisioterapia, na área da educação física e fazer essa transição. Outros sintomas e sequelas que vêm acontecendo são a parte vascular, né? A parte de trombos, então é muito importante. Então as pessoas que querem voltar à atividade física aí, realmente ter um zelo com essa volta, porque o que era para ser depois da atividade física um prazer e algo saudável pode tornar algo nocivo. Exatamente, até tem muita gente que pegou Covid, várias formas do Covid, acabou pegando agora recentemente e fala, não, é só uma gripinha, já estou vacinado, mas não é isso. Lá dentro a gente não sabe o que está acontecendo. Como eu falei, é uma luta diária realmente firme e forte que essa doença está querendo com a nossa saúde. A gente não pode entregar assim não, de bandeja, ó. Agora o número aumentou mais, lembra que eu estava falando para vocês? De 31 a 67 relatam que as sequelas duraram mais do que 6 meses. Algum atleta relatou isso para você, Clebinho? Sim, que não estava rendendo de jeito nenhum? Exatamente. E não só relatou, porque isso, quando a gente fala que o paciente relata, é uma análise subjetiva. Né? Aí você botou ele para correr. E tem as análises objetivas e realmente a gente encontra, né? Uma dificuldade nesse ganho do condicionamento, que também, como você falou, vou ser um pouquinho repetitivo, está também atrelado à falta de força nessa sarcopenia que o atleta desenvolveu. Então isso está acontecendo de uma forma não tão rara, mas muito mais comum do que a gente imaginava. E o zelo com o atleta também é muito importante porque ele sempre eleva o seu corpo ao extremo, né? Então, como o Covid ele vem manifestando várias áreas, desde a parte vascular, respiratória e cardíaca, é muito importante, né, esse monitoramento. A miocardite vem se fazendo muito comum aí a inflamação do músculo cardíaco, né, para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo. Então, é importante, realmente vou salientar, desculpa ser repetitivo, mas tem que ser. Muito importante aí esse acompanhamento profissional aí nessa transição e nessa volta às atividades. Não é você achar que está tudo bem, que você tomou o seu medicamento que o médico te passou, você está de repouso em casa. Não é só isso, o teu corpo ele exige muito mais. É uma máquina que tem que voltar ativa para funcionar bem, né? E para a gente finalizar agora, tem uma perguntinha que eu quero entender aqui agora, Clebinho, o trabalho para a gente ter essa recuperação física. Por exemplo, você como fisioterapeuta, a gente pode ter uma equipe multidisciplinar aliada a isso, ir num bom cardiologista, escolher o seu fisioterapeuta de confiança, ir num nutricionista também. Essa equipe multidisciplinar, essa reabilitação e recuperação é fundamental também. Olha, Ju, eu sou adepto ao que você está dizendo, essa interação entre os profissionais, né, e eu vou levar até um pouquinho o termo, chamar de transdisciplinar, porque assim, tem que estar trabalhando em conjunto. Né? A parte nutricional, muito importante, né? Acho que foi bem falado essa parte da alimentação nessa recuperação, porque há uma troca da massa muscular por massa gordurosa, o cardiologista para liberar, o fisioterapeuta para fazer essa transição, né, no ganho cardiorrespiratório, no ganho de tônus muscular, e o educador físico fazer uma boa prescrição de exercício. Existem avaliações hoje que conseguem mensurar, deixar um pouco mais quantitativo essa perda, né? Não só o exame de biopedância para ver a questão da taxa de gordura e a taxa da musculatura, né, do volume muscular, mas também exames dinamômetros, né, dinamometrias, que conseguem ver o quanto de força você tem de um lado, de outro. Testes... Ai, que ódio, gente do céu, você chora. Vou te falar que é bom que você sabe, eu sou mais forte na direita do que na esquerda. Olha que interessante. E o normal de uma pessoa não atleta é ter no máximo 15% de força de um lado e de outro. Né? O Covid também, olha só que interessante, o Covid ele pode gerar também neuropatias. E essas neuropatias elas podem diminuir essa condução nervosa e a pessoa ficar com uma diferença de força de uma perna e outra. E às vezes ela não sente. E aí ela volta a fazer a caminhada dela no parque e começa a fazer uma corrida. Aí tem uma dor só num lado do corpo. Exatamente, é por causa dessa diferença de força. Gente. Por isso, mais uma vez, a importância dessa triagem. Aí ele fica, não, tô sedentário, eu tenho que voltar. Não, gente, mas se você voltar da maneira correta... Aí é o correto que eu quero falar, que essa equipe, né, que o Clebinho acabou de falar, que é importante cada um tá focando bem na sua especialidade. Agora eu quero perguntar isso pra você, a sua, Clebinho, a fisioterapia. Se eu descobrir, que eu tive Covid, ok, tive Covid, tratei, fiquei o tempo que eu precisei reclusa pra poder me curar,
malhava. Pouco, mas malhava. Tava lá sempre. O que a fisioterapia, no teu lado, na tua profissão, pode me ajudar? Perfeito. Você entra como? A gente entra nessa parte de transição, né? Melhorando a sua capacidade pulmonar, né, fazendo um trabalho de tonificação da musculatura, porque você ficou esse tempo parado, então teve um efeito deletério nesse processo, ou seja, você perdeu massa muscular, perdeu flexibilidade, mobilidade. Então a fisioterapia ela vem alinhando esse componente muscular, dando uma boa estabilização na sua lombar e um tônus em toda a musculatura periférica. A partir daí você vai desmamando para a fisioterapia e evoluindo para o processo da preparação física com o educador físico. Gente, que legal, né? Então você pode ficar tranquila que com o tempo você vai fazer aquele agachamento maravilhoso, vai conseguir correr também. O que eu digo sempre aqui, acho que independentemente de ter ou não a doença, é você buscar um espaço que te acolha, que entenda você como um todo, não só por partes do seu corpo, por membros, né? Não, é muito mais do que isso, porque para você buscar uma atividade física, o psicológico também conta muito, né? Porque é o rendimento, é a continuidade que dá o resultado que a gente quer também, né, Clebinho? Hoje é impressionante, tá? E não é conversa fiada, eu tava pensando em falar isso agora, né? A parte psicológica, né? Essa síndrome do isolamento, né? Pessoas perderam parentes e amigos durante a pandemia, né? Que ainda estamos no processo dela. Então, quando a pessoa acaba tendo contágio com o vírus, ela acaba também tendo esse declínio psicológico. Então, muitas vezes é necessário o acompanhamento desse profissional também da psicologia, que vai fazer parte desse processo de transição para a pessoa voltar à vida do que era antes e até melhor, né? Então, a gente só cresce nos obstáculos e com certeza é um obstáculo que estamos passando para nos tornar mais forte. Tá vendo, gente? Se você quer ter um pouco mais de entendimento dessa doença que você está passando agora, ligado ao que realmente o Clebinho faz, na fisioterapia, no esporte, manda pra gente lá na RIC TV Maringá. Qual é a sua pergunta? Você malhava, você corria, hoje você não rende mais? Quais são os exames que você está fazendo que você diagnosticou que você está com sequelas, por exemplo? Manda pra gente. E tem um e-book que, inclusive, o Clebinho quer oferecer pra você. Esse é um presente do Clebinho pra você da Clinisport. Tá aqui no GC, tá aqui, gente. Solicite o seu e-book gratuito. Quer entender o que está acontecendo com o seu corpo e como que você pode transformá-lo numa máquina pós-Covid? Tá aqui, ó, 33466606. É o e-book gratuito que o Clebinho fez para você com muito carinho. Eu tenho certeza que vocês vão se restartar, fazer um start agora na sua vida, do que era antes do Covid e pós-Covid, com certeza. Fechou, Clebinho? Fechou, né? Isso é vamos dizer assim, uma gratidão que a gente tem com tudo que está acontecendo na nossa vida, né? E também uma contribuição com a sociedade, né? Então a equipe Clinisport, né, teve essa ideia de executar esse e-book, de produzir esse e-book com uma forma de poder orientar aí a população em geral. Manda um beijo para tua equipe incrível. Você, outro beijo gigante, tá? Isso. Obrigada. Muito obrigado. Manda dúvidas. Clebinho vai responder a gente aqui com certeza. Valeu, Clebinho. Valeu. Obrigada. Obrigado, Viu? Saindo daqui agora. Presta atenção, você de casa, tá? Foca em mim, produção. Foca aqui. A gente já fala agora. Uma das coisas que pra gente render bem é dormir bem, né, Clebinho?